Começando mais um Conexão Cotia. Nós temos muitas coisas para falar sobre essa cidade, uma cidade que se encontra vivendo uma crise enorme na segurança pública, né, da cidade, muitos assaltos, muitos sequestros relâmpagos, né, o sequestro da quadrilha do Pix. Temos aí famílias aterrorizadas em várias regiões, em vários bairros da cidade. Realmente, Cotia vive um momento de violência crescente e não dá para ficar assim. Eu tenho acompanhado a sociedade, tenho acompanhado várias associações de moradores, né, associações de síndicos de vários condomínios que estão pensando em diversas soluções, tentar dar alguma solução para um caso extremo que é a violência em Cotia. Nós estamos assistindo isso todos os dias, principalmente na parte da manhã e ao cair da noite, né? Nós temos aí cenas absurdas de violência e isso não pode ficar assim. A administração pública da cidade de Cotia tem deixado a desejar na manutenção, na infraestrutura, né? Nós temos buracos espalhados pela cidade inteira, danificando carro dos usuários, dos moradores. Nós temos árvores condenadas com a possibilidade de queda, como aconteceu essa semana que passou, danificando, né, o carro de várias pessoas, inclusive machucando algumas pessoas, e parece que fica por isso mesmo. Fora o trânsito caótico, né? Nós temos uma reclamação enorme na área da educação, na área da saúde, na área do transporte público, do transporte escolar também. Não podemos esquecer isso, que já começou o ano letivo e as escolas públicas, os alunos estão indo sem uniforme, muitos sem material que não foram entregues pela prefeitura, né? Eu faço aqui um apelo ao prefeito em exercício, Rogério Franco, que olhasse para esses alunos que não têm uniforme, que muitos não têm nem material. E outra reclamação das mães é o transporte escolar, né? Então nós temos muitas coisas, fora as invasões pela cidade, que nós temos acompanhado aí em áreas de preservação ambiental, né? A natureza sendo atingida, sendo exposta de uma maneira que nós não gostaríamos de estar assistindo isso, né? Jornais, sites publicando, né, o desmatamento desenfreado na cidade de Cotia e mais vários outros assuntos, e principalmente nós temos assistido também a violência contra a mulher, uma coisa que tem preocupado muito, né, as autoridades, mas a gente encontra muitas vezes as delegacias da cidade de Cotia fechadas no fim de semana, que é quando acontece, geralmente, né, os abusos, a violência contra a mulher, as agressões, o feminicídio, enfim. E aí as delegacias estão fechadas e nós temos feito um trabalho, temos pedido, solicitado, inclusive ao Estado de São Paulo, né, que possa abrir essas delegacias aos finais de semana para receber essas mulheres
que são agredidas. E fora a quantidade de mulheres, alunas de escolas, de colégios particulares e públicos que têm sido assaltadas, perdendo seus celulares, né, muitas vezes ameaçadas, enfim. E diante de todo esse problema que a cidade de Cotia vem passando, que são muitos problemas, né? Nós denunciamos todos os dias, cobramos, enviamos ofício, fazemos ligações para a prefeitura, enfim. Eu estou recebendo hoje aqui 2 mulheres empoderadas, 2 mulheres que trabalham na cidade de Cotia, 2 mulheres que lutam por outras mulheres, por centenas de mulheres e famílias, cada uma dentro do seu perfil, dentro do seu negócio, dentro da sua área de atuação, mas são mulheres que têm feito a diferença na cidade de Cotia. Por isso, eu fiz questão de convidá-las hoje para estar aqui no Conexão Cotia, para bater esse papo, para falar sobre a cidade, sobre as expectativas delas em relação a 2024, o que pode melhorar na cidade, o que pode melhorar para as mulheres na cidade, enfim. Então, eu estou recebendo aqui a doutora Tayla Luz, advogada especialista em Direito do Trabalho, coordenadora do Direito do Trabalho de Cotia e mentora de advogados de excelência, tá? Uma pessoa que faz um trabalho muito bacana, inclusive social. E também a doutora Luciana Federighi Bravo. Bravo só no nome, apesar de que ela não tem a cara de bravo, mas eu já vi algumas vezes, eu fiz uma entrevista com ela na rádio e em determinado momento ela ficou bem brava com o assunto quando se diz contra, né, essa violência na mulher. Ela é advogada especialista em Direito da Família e Violência Doméstica, pós-graduada em Direito Imobiliário e líder de colegiado do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Cotia. Bem-vinda, doutoras. Como estão? Tudo bem, Tayla? Tudo bem. Bom dia, boa tarde já, né? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, um prazer imenso estar aqui com você. Trazendo agora a minha companheira, né, para a gente abordar esses temas em Cotia que estão acontecendo e deixando a população estarrecida. Tem muita coisa para falar e eu sei que você fala mesmo. E, doutora Luciana, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Obrigada pelo convite, viu? Agradeço muito e realmente tem muita coisa para a gente falar. Eu acho que a gente precisa de bastante mudança em 2024. Ótimo. Eu vou começar por você, então, te perguntando se você vê um cenário propício aí para esse ano em Cotia, com tantos problemas que estão acontecendo, né? Um ano de eleição, e eu vejo uma Câmara da cidade de Cotia extremamente machista, né? Não temos vereadoras, não temos mulheres nas secretarias, nós temos aí as mulheres nesse governo, né, do Rogério Franco. Vejo que tem a vice, que é a Ângela Maluf, que pretende ser a próxima prefeita da cidade de Cotia. Ela esteve sentada aqui comigo, ela disse, eu discordo, mas ela disse que representa todas as mulheres de Cotia. Eu não acho que ela represente as mulheres todas as mulheres de Cotia. Mas a pergunta é, você vê um cenário propício para as mulheres ou você continua vendo não só a política, mas como a nossa Câmara extremamente machista, um governo machista, sem oportunidades para as mulheres nos cargos maiores? Olha, Frota, eu vejo uma possibilidade por conta que hoje em dia as pessoas estão deram uma acordada em relação a mais isso, antenadas. Né? Mais antenadas, exato. Então, pode sim ter uma oportunidade. Uma mudança, porém precisam de mulheres fortes para isso. Recentemente, sem cortar você no seu raciocínio, a doutora Silvia Cursino, né, que faz um trabalho bacana, né, inclusive ligado à violência contra as mulheres, ela se tornou pré-candidata, né, a vereadora pelo PDT,
e apoiando o pré-candidato a prefeito de Cotia, o Wellington Formiga, né? E é uma mulher que realmente eu sei que faz um trabalho forte, um trabalho bacana, uma mulher atuante. Eu acho que falta as mulheres também se doarem nesse sentido, entendeu? Se colocarem à prova, à disposição para isso. Exato. Mas você enxerga, então, assim, que a gente tem visto uma Câmara machista, não vejo muitos projetos voltados para as mulheres. Feminino, Me fala sobre isso. Eu imagino, eu vejo que realmente temos Falta uma Câmara... isso. Falta. Temos uma Câmara machista. Exato. Poucos projetos em função das mulheres. Poucos projetos em função das mulheres. Sejam elas de qualquer classe. Qualquer classe. Desde a classe alta, a classe média e a mais humilde. Eu não vejo projetos que possam prestigiar a mulher de Cotia. É o gênero, né? Exato. Eu acho que essa questão da diferença de gênero está cada vez mais em evidência e de uma maneira assim machista e agressiva. Então, independente da sua posição social, eu vejo que a mulher está sendo rechaçada. Não é feminismo, mas eu vejo que a gente tem dificuldades. Eu já passei ao longo aí de 16 anos de advocacia por episódios absurdos, simplesmente por ser mulher. Então, já ouvi que delegacia não é lugar de mulher. Estava comentando com a Luciana agora. Dificuldade. Falta uma delegacia especializada para a mulher em Cotia. Tem a delegacia da mulher, mas é uma coisa meio ampassana. Exato, tem um horário certo para acontecer não a pode agressão. existir isso. Exato. Tem que ser 24 horas. Tem que ter uma delegacia rosa choque. Exato, entendeu? Então tem que chamar a Silvia Cursino para tomar a frente desse projeto. Vocês, né? Todas nós, né? Todas acho que nós, ali a gente entrou num grupo muito bacana, inclusive a Silvia foi para o escritório, a gente iniciou essa parceria já, acabou o recesso, né? Então falei, preciso de um time forte. Então, Luciana, a Verônica, a doutora Silvia, a gente se uniu ali porque somos mulheres de pulso firme, não temos medo de falar, de enfrentar de cara feia, de homem. De jeito nenhum. A gente tem que resolver problema. Claro. E a gente fica vulnerável? Sim, até certa forma. E lutar pelos problemas dos outros também, né? Exato, até porque a gente tem isso na profissão, está enraizada. A pessoa que decidiu ali seguir a política, seguir o direito, a gente clama por justiça, está no nosso sangue. Né? Então, entra assim várias vertentes que eu vejo a população mesmo entrando em contato conosco, pedindo ajuda. Aquela questão que surgiu do vídeo de assalto e tudo mais, por conta de uma rua próxima de casa, foram bater na minha porta 10, 11 horas da noite. Ontem, depois que asfaltou, uma senhora foi em casa e me agradeceu. E ela falou para mim, doutora, muito obrigada, porque tem meses que a gente pede e ninguém faz nada. Eu perdi um filho no assalto, mas eu tô feliz porque outra mãe não vai chorar o que eu choro há mais de 8 meses. E a gente foi lá e... Em tempo recorde. Resolveu. Exato. Então, eu vejo assim, a população carente nesse sentido. Abandonada. Descaso. Totalmente rechaçada. Descaso, né, com as pessoas. Isso. Porque vira estatística. O meu filho foi assaltado, a minha filha perdeu o celular, o meu pai perdeu a moto. Quando você perde, ainda está... Ok, e a vida? Mas e quando toma um tiro? Exato. Né? Quando é ameaçado? Outro dia, ontem mesmo, quando a gente estava fechando lá a questão da vala do assalto, a vala do terror, a vala do terror. Na rua Monte Alegre, Exato. E a outra fica na Walter Steurer, perto ali da onde vocês residem e etc e tal, tinha uma senhora falando sobre isso, que uma família inteira foi sequestrada, sendo que tinha uma criança de colo. Os caras levaram e ficaram mais de 1 hora com essas crianças, sabe? E isso é colocado numa estatística, assim, aconteceu, sabe? Os moradores estão apavorados, os moradores estão querendo colocar segurança privada, segurança armada, paga por eles, onde eles vão desembolsar quase que R$80 mil, que era uma coisa que o município tinha que estar fazendo, sabe? O município tinha que preservar, né? Com mais viaturas, com mais armamento, né? Com mais homens, porque há mais de 10 anos que não se faz um concurso público para a Guarda Municipal. Foi feito agora em época de eleição. E vão entrar 150. Né? E vão entrar 150 homens. Só porque a Cotia deveria ter 300 homens entrando hoje. A Guarda, ela comporta isso. Sem contar o que aconteceu recentemente na Guarda, né, que foi uma
tragédia anunciada, porque a guarda ela vem sofrendo pressão atrás de pressão. Nós, se não fosse a guarda municipal, nós não... Acho que a gente já estaria num grau absurdo. Muito mais caótica, né, do que já vivemos. A guarda ainda segura a onda. Enfim, sobre a violência, né, contra a mulher, que a gente tem assistido aí, Cotia tem, parece que cada semana, né, nós temos um caso. Como é que você está vendo isso, esse aumento, e o que você acha que pode ser feito de concreto? O que uma prefeitura, um futuro prefeito, um futuro governo deveria fazer para ajudar nessa questão, Luciano? Cada dia, né, Frota? Cada dia a gente vê que eu quis ser delicado e coloquei semana, mas cada dia vindo a gente de você, então ótimo. Vê a cada dia, a situação, exato. E eu acho que está muito complicado. Essa questão da delegacia ser horário comercial, isso não existe. Não existe, porque a mulher ela não pode apanhar depois das 18 e nem no final de semana. Porque e é geralmente quando acontece, não é? Geralmente. No final de semana? Exato. Não que seja uma regra, mas o que diz quando aí acontece, porque o homem índices. acaba saindo, se aproveitando, bebendo, e aí volta para casa transtornado. E aí ele vai pegar a mulher e vai fazer o que ele quiser fazer com ela. E ela vai fazer o sexo, a força, sim, né? Quanto a agressão física mesmo. Até por ela fora rejeitar, os filhos. Né? Na frente dos filhos. Sim, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai se esconder na casa da mãe, ela vai ficar escondida dentro de casa esperando segunda-feira para poder fazer o boletim de ocorrência. Isso é um absurdo. É absurdo isso. É um absurdo, isso tinha que mudar, sabe? Em todas as cidades do país. Mas a gente aqui está abordando a cidade de Cotia. Precisava ter uma delegacia 24 horas e uma delegacia comandada por mulheres, né? Que fosse... Que a mulher que foi agredida, violentada e etc e tal, fosse recebida por uma psicóloga, por uma mulher, por uma delegada, por uma escrivã, né, por uma agente mulher, para que ela ficasse à vontade de conversar e falar o que aconteceu com ela. Tô errado? Porque no final de semana ela vai chegar na delegacia comum e ela vai encontrar só homem lá. E vai ser julgada, né? Vai ser julgada pela roupa. Eu acho um absurdo isso. É bom você falar isso, porque uma amiga minha já passou por uma situação assim, ela ouviu um comentário de uma pessoa dentro da delegacia falando também usa saia. Pô, que a mulher use o quê? Use burca e não vai resolver. Também com essa saia, pediu para apanhar. Então, assim, ela já está sendo vítima. Ela já fica numa situação que ela é vítima, está fragilizada e ela sente ainda a causadora daquela situação. Porque na cabeça da mulher, ela já vai pensar, eu tô culpada, eu tô com uma roupa assim, eu tô com um decote, foi minha. Eu coloquei, de repente, uma prótese de silicone ali que está chamando a atenção. Tudo isso passa, eu falo como mulher. Claro. Sabe? Então, tudo isso passa que você inverte o papel de vítima e você acha que você está errada, deixa pra lá. Você passou por uma situação assim? Você se sente à vontade para falar aqui com a gente sobre isso? Sim, sem problema. Você passou, né? Você falou isso comigo na rádio no ano passado. Explica pra gente. Passei, sim, por uma situação de violência doméstica. Inclusive, a pessoa trabalha na prefeitura. Tá. Até hoje? Até hoje, a pessoa trabalha na prefeitura. Tive problemas recentes. Né? O que é, no meu entender, se eu sou o prefeito da cidade, eu chamo e falo, amigo, você agrediu, violentou, seja o que for, a sua esposa, sinto muito, mas eu vou tirar você, eu vou afastar você. Sim. Se eu não puder te exonerar, porque é cheio de regras e coisas, se eu não puder te exonerar, eu estou te afastando e até que prove ao contrário para você voltar aqui ou não. Eu acho que nenhuma situação dessa, Frota, ela não sai do nada, não surge do nada. A cabeça da mulher falou, olha, eu acho que eu apanhei. Eu acho que eu passei por essa situação. Se a mulher está falando, é porque passou. Aconteceu. Mas você vivia um relacionamento que ele se tornou abusivo. tóxico, abusivo. Depois, foi quanto tempo isso? Na verdade, assim, o meu relacionamento sempre foi tóxico, só que eu não conseguia compreender. Entendi. Eu não tinha você esse é muito conhecimento. Nova, né? Desculpa, eu te... Muito nova eu não sou, mas eu tenho 34 anos, vou fazer 35 agora em março. Então eu não... Só que eu comecei com essa pessoa, eu tinha 15 anos. Entendi. Então eu era extremamente nova. Não tinha
consciência do que era um relacionamento. Perfeito. Saudável, principalmente. Então, para mim, aquele cuidado que ele tinha comigo era normal. Entendi. Era comum. Era um cuidado mais excessivo, mas para mim era tranquilo, era normal. Então, só que a situação foi criando um cenário em que saiu do controle. E eu não consegui perceber no começo. Demorou muito para eu perceber. Pra ficha cair. Pra ficha cair do Claro. que estava acontecendo. Na verdade, só caiu quando chegou na violência sexual. Entendi. Aí, Você foi sim, violentada. fui violentada por 2 vezes. E tá na Entendi. prefeitura ainda. E você Está na foi prefeitura. agredida também. Fui agredida também. Como Então, pode um sujeito, que eu nem sei quem é, mas como pode um sujeito que agrediu uma mulher mais de uma vez, que violentou a mulher mais de uma vez, está trabalhando na prefeitura hoje de Cotia? É uma pergunta que eu gostaria que o prefeito Rogério Franco, né, ou a esposa dele, né, que ela deve Pois defender é. as mulheres, a dona Mara respondesse para a gente, né? Ela que é uma mulher equilibrada, ela poderia responder para a gente como sabendo ou se não está sabendo agora, né? Dá tempo de Como salvar e tomar uma pode providência, não é? Benzinho. Exato. manter uma pessoa trabalhando na prefeitura? Eu não consigo entender. E aí eu faço uma pergunta aqui em cima da sua. Se fosse o contrário, se fosse uma mulher que tivesse traído, não vou nem falar em agressão, mas tivesse traído. Já teria sido apedrejada, Já teria crucificada, já teria saído já teria do sido cargo colocada dela, na cruz. afastada e tudo mais, É. porque ela não presta, porque ela isso, aquilo, outro. Então, eu vejo e reforço, tem diferença de gênero em todos os departamentos, públicos ou privados. Ô, Luciana, me fala pra gente encerrar o assunto com você. E como que você consegue sair de uma relação assim? olha, é difícil, mas não é impossível. A gente consegue sair, sim. Só que a mulher, ela precisa enxergar que ela está passando por isso. E precisa de ajuda? Precisa de ajuda. Eu acho que Claro. a rede de apoio é extremamente importante para que você consiga sair, porque às vezes a mulher percebe. Eu tenho pessoas que me procuram e falam: doutora, eu não consigo sair. Eu não consigo sair de casa, porque ele vai atrás de mim e eu acabo voltando. Volta uma, volta duas, volta três. Eu sou dependente dele financeiramente, emocionalmente. E para você se libertar, você precisa ter a coragem e sair. Saiu, não fala mais com a Vontade. pessoa, faz uma protetiva, pede a protetiva se a pessoa for atrás de você, porque aí ele não vai poder ir mais atrás. Ou se for, vai ser preso. E se for, vai ser né? preso, exato. Apesar de que a gente tem Então, visto que segue. muitas vezes a protetiva é um pedaço de papel que muitas vezes não tem aplica, funcionado e acaba... Porque nós temos, nesse país, leis frouxas. Um judiciário que permite o tempo todo que tenham brecha. Vocês são advogadas, sabem melhor do que eu, né, que muitas vezes nesse país, doutora Tayla, eu tenho a impressão de que o crime compensa, entendeu? É uma inversão de valores. É uma né? inversão de Valores. valores, o cara sai pela porta da frente, passa por uma audiência de custódia, vai embora e acabou. A polícia outro dia prendeu lá em Cotia 2 vagabundos que assaltavam as pessoas de moto. Só um tinha 22 passagens pela delegacia, tinha sido preso 5 vezes e foi solto. O próprio policial falou, daqui a 3 dias ele está na rua de novo, Frota. Entendeu? Então nós temos leis frouxas, porque o nosso Código Penal, e vocês sabem, vocês estudaram isso, né? O nosso Código Penal é um código antigo, retrógrado, que ninguém tem vontade de mexer nesse Código Penal e que nós temos leis no Brasil que fazem com que uma Suzana Richthofen, por exemplo, que esmagou a cabeça do pai e da mãe, né, junto com aqueles outros 2 picaretas, ela saia no Dia dos Pais, para comemorar o Dia dos Pais. É a maior contradição, é uma aberração jurídica. Sabe? Isso. Exato. Aquele casal Nardoni que assassinou aquela menina, eles, no Dia das Crianças, eles vão comemorar o Dia das Crianças, sabe? Então, é só aqui no país que a gente vê, É no absurdo. Brasil, esse tipo de situação, que é uma situação que eu considero absurda. Absurdo. Doutora Tayla, vamos lá. Aonde você tem atuado mais em Cotia? O que as pessoas têm te procurado para
para falar sobre esse momento, que a gente está vivendo um momento apreensivo de caos na cidade. A cidade ela está com muitos problemas de infraestrutura, manutenção, segurança na área de educação e etc. e tal, transportes e tudo. Os seus clientes mais humildes, que eu sei que você faz um trabalho também com essas pessoas, têm te procurado com qual tipo de ansiedade? Na verdade, tem um pouquinho de tudo, né? O meu foco é o direito do trabalho voltado para a empresa. Mas, até por visibilidade de rede social, eu vejo que as pessoas me procuram para tudo. Principalmente direito de família, violência doméstica, questão de segurança. Facilidade, às vezes, para fazer um boletim de ocorrência, para acompanhar. A pessoa não tem dinheiro. Falou, doutora, eu quero fazer um boletim de ocorrência. Aí eu fui na delegacia, tinha uma fila gigante. E falaram, faz online, mas eu não tenho internet. Eu não tenho dinheiro para pagar. Claro. A senhora pode me acompanhar? Então, o escritório ele tem uma parte social que atende todas as demandas. E as reclamações, a maioria versam sobre violência contra a mulher. Entendi. Violência doméstica tá, assim, uma coisa discrepante mesmo. Essa questão da segurança pública também tem trazido grande destaque nos atendimentos do escritório, porque todo mundo é furtado, é assaltado. Isso à luz do dia. E as pessoas muitas vezes não querem fazer o BO porque ou não tem tempo, ou tem medo, ou então, porque não nem vai dar em sabe. nada. humilhação na delegacia. A pessoa, outro dia uma cliente minha, ela é uma cliente trabalhista, e ela me ligou desesperada porque ela foi na delegacia, sofreu agressão doméstica. E aí ela foi na delegacia e estava fechado. Pediram para ela voltar na segunda. Ela ficou escondida em algum lugar. Quando ela voltou na segunda, mesmo na delegacia da mulher, ela tomou um chá de cadeira e ficou horas esperando. Ela falou, não tenho psicológico, a senhora pode vir comigo? Que agora eu tenho medo. Claro, Então, claro. Eu vejo assim, a população largada mesmo em todos os sentidos. Precisava dar uma reforma e tratar com mais humanidade. Muito se fala, né? Humanizar a delegacia. Exato. Fora Fala que tem assim, coisas que passou 24 horas, passou, né? Passou, Acabou. Uma então. agressão, por exemplo. Se você não for fazer o corpo de delito, passou. Claro. E aí, como que você vai comprovar? Tem que fazer. E assim, 24 horas, aquela pessoa pode não chegar. Ela pode ter sido assassinada antes. Então, vai muito além de um horário comercial, de fazer uma delegacia, porque a mulherada tá com a boca no trombone. Não é isso. É questão de salvar vidas todos os dias, sabe? Outra coisa que eu vejo em Cotia, muita gente reclamando. Teve essa chuvarada, o parque mesmo. Se o parque do prefeito tá alagado, imagina o resto da cidade, né? Imagina quem mora na comunidade. Não, sim, as áreas públicas, eu andei por aí durante 2 semanas, eu fiz diversas praças que deveriam ser praças de lazer na cidade de Cotia. É praça para estupro. E não existe. É mato, Abandonadas. buraco, lixo, pedaço de madeira, os brinquedos que deveriam ser usados Enferrujados. pelas crianças, enferrujados, com prego, quebrados, não roda, não desce, não tem a escada para apoio. Perigoso sabe? ainda. Perigoso uma criança se cortar, se machucar e etc. Tal. É perigoso E ela isso, se cortar e precisar da saúde pública e também, são né? em Exato. todas O as transporte da praças saúde. públicas, em todas, mato de um tamanho do mato que você não acredita, você não consegue adentrar Chegar. ao local que deveria ser um local de lazer. Isso é o descaso da administração pública da cidade de Cotia com os pagadores de impostos, Sim. com aquele que paga seus impostos em dia, que, aliás, vamos falar aqui, o IPTU veio triplicado. Absurdo. Né? Exato, né? Absurdo o IPTU. Absurdo o que aconteceu com o IPTU de Cotia. É um negócio assim que as pessoas, sabe, estão apavoradas, porque veio assim, de repente subiu o IPTU. E a gente ouve, por onde a gente passa, a gente ouve essa reclamação das pessoas, porque elas pagam seus impostos e não tem transporte, não tem... não pode levar seu filho numa praça, ainda mais agora, em época de dengue, né? Mato instalado para todo lado, não tem a manutenção. Eles só fazem isso, doutora Tayla, depois que a gente faz o vídeo. Sim. Depois da Depois que reclamação. você vai lá, faz o vídeo, mostra, entrevista alguém, fala, aí no dia, 2, 3 dias depois, eles fazem isso. Só que não adianta fazer para ficar bonito, né? Tem que virar o hábito.
São eles coisas tão deveriam ter- simples, né? São coisas tão simples que Pois daria é, para e é o fazer mínimo. E o no dia a pessoal recolhe dia. imposto. Hoje eu fui fazer uma audiência logo cedo e uma segurança pediu para falar com você. Doutora, tem um buraco gigante na minha rua e a gente, por várias vezes, a gente juntou ali um dinheirinho, compramos tampar o material próprio e buraco. a gente tampou o buraco. Isso é uma vergonha. Uma senhora caiu, quebrou o fêmur. Isso é uma vergonha. Vocês estão vendo o pelo amor relato de da Deus. doutora Tayla aqui de uma moradora da cidade de Cotia que se juntou com outros moradores para poder tapar um buraco da rua, do bairro, coisa que deveria a administração pública estar atuando lá. Né? Então não dá para a gente aceitar isso. E não se trata de perseguição, não se trata de perseguir esse ou aquele, não. O que nós estamos falando aqui são fatos, são fotos, documentos, vídeos, depoimentos, denúncias de pessoas, de moradores, desde o mais humilde até presidente de empresa que procura e encontra gente na rua. Ontem eu encontrei gente, o Costa, o guarda civil de Cotia, me ligando. Deve estar falando, Frota, está acontecendo um pegando assalto pesado. aqui. Ontem nós encontramos pessoas, né, na vala da morte, do assalto. Isso, Nós a vala do encontramos terror. ontem pessoas, presidente de empresa que passou ali, falou comigo na hora, como pessoas humildes que vieram falar com a gente porque não suportam mais ter que tomar esse tipo de atitude, assim como tapar um buraco, se juntar e tapar um buraco, estão se juntando para pegar uma segurança privada, porque as pessoas não suportam mais. Seu filho não pode sair na rua que ele vai tomar um tiro, que ele vai ser sequestrado, que ele vai perder o celular e etc e tal. Porra, não dá pra gente achar que isso seja normal numa cidade que tem um orçamento grandioso e que a gente não vê aplicado nas melhorias Sim. da cidade. Entendeu? E é importante ressaltar o que você falou, não é perseguição. Isso, a gente tem que focar fato. em Cotia, porque é o foco do, E é onde a gente mora. do programa em si, onde a gente mora, onde a gente tem propriedade para falar. E eu falo como cidadã, Pagadora de impostos. pagadora de impostos, não como Além de- advogada ou qualquer Mas outra além de coisa. ser uma advogada, Sim. ser uma pessoa que trabalha e presta serviço para a Exato. comunidade. E eu vejo que, no geral, tá defasado mesmo. Só que Cotia, considerando o orçamento que tem e a forma que está abandonada, no meu ponto de vista, está marginalizada, está, assim, abandonada e vai chegar num ponto que, da mesma forma que as pessoas procuram ali se juntar em grupos para tapar um buraco, vai chegar uma hora que vão começar a fazer justiça com a própria mão e aí vai virar a cidade do faroeste. Ontem eu fui visitar, não sei se vocês sabem, eu fui visitar aquele antigo Cotia Hall, que virou a Cracolândia. Teve um Cotia- desfile recente lá, né? Já teve a 6 modelo mortes Seis, lá. não, 6. É que eu quis ser simpática, senão daqui a pouco Cotia vão derrubar minha virou. conta. Cotia tem a sua Cracolândia, Tem. que é dentro do Cotia Hall, né? Que deve ser ali, o terreno deve ser de um proprietário particular, aquilo deve ter um proprietário que não se mexe, que não faz absolutamente nada, acredito eu. E a prefeitura também não toma nenhuma iniciativa. Então fica aquele local às margens da Raposo Tavares, né, cheio de gente traficando droga, crack, fumando, virou ali um antro, né? E a gente sabe que ali muitas vezes tem os engarrafamentos, né, da Raposo Tavares, Sim. quase sempre, não é muitas vezes, e as pessoas Todo saem dia. dali de dentro. É igual violência, né? Não é quase sempre. não é quase sempre, é todo As dia. pessoas saem ali de dentro, quebra o vidro do carro, assalta e volta para dentro daquele Cotia Hall, entendeu? Então, E é rotina. e a gente foi fazer justamente uma matéria sobre isso, para mostrar o descaso na beirada da Raposo Tavares. Eu tenho aqui duas matérias que nós fizemos aí durante esses dias. Eu vou passar essas matérias para que a gente possa comentar essas matérias. Vamos assistir a primeira. Fala pessoal, eu estou aqui no Barbacena, Suave, na rua Monte Alegre, onde vem acontecendo os assaltos. Estou com a Daniela aqui, moradora daqui, ativa, e tem feito várias denúncias, tem pedido, tem solicitado, enviado ofício. Daniela, o que acontece aqui? Bem, há 15 anos eu moro aqui na região, eu comprei minha casa na Plano,
assim, recorrente. Todos os dias nós temos assalto. Sequestro relâmpago. Antes acontecia de madrugada, mas agora acontece qualquer período do dia. Eles são muito cara de pau. Esse que aconteceu aqui Aconteceu aqui na frente do meu condomínio, às 9 horas da noite do sábado. Só que nós soubemos que na sexta-feira Não tem hora mais. também aconteceram assaltos aqui na Monte Alegre. E depois de tanta reclamação dos vizinhos, dos moradores, olha aí, ó. Aí a prefeitura, carro, caminhão. Tá aí, ó. Isso é um absurdo, né? Que aconteceu recentemente, muito perto da sua casa, inclusive, doutora. Colocaram o casal deitado no chão, levaram o carro, levaram o celular, entendeu? Agrediram o rapaz e levaram o carro e foram embora. Isso aconteceu 9 horas da noite e até 1 da manhã não tinha passado ninguém ali, sabe? Nenhuma força de segurança, sabe? Passado por aquele local ali que é a Walter Steurer, que virou a terra de ninguém ali, né? Ali você sai de casa e não sabe se volta, não sabe se você vai voltar ou se seu filho vai voltar. Encontrei o Ivan, que é um síndico ali de perto, ele estava falando para mim, Frota, meu filho está com 20 anos de idade, a namorada mora em Alphaville, quando ele sai à noite e quando ele me liga e fala, vou dormir aqui na casa da minha namorada, ele fala, porra, é o dia que eu durmo. Porque quando ele fala, não vou dormir, vou voltar para casa, ele não dorme. Porque ali virou, sabe, uma terra de ninguém. E a gente precisa do quê? Precisa de mais viaturas, mais homens e mais mulheres, precisa de mais equipamentos, mais armas, mais coletes e que a polícia e que a Guarda Municipal realmente possa atuar de verdade. E um apelo também ao governador do estado de São Paulo, o seu Tarcísio de Freitas, que poderia, junto ao secretário Derrite, né, olhar para a cidade de Cotia, que tem um foco de violência grande, é uma cidade com várias áreas de escape, né? Então o crime sabe que vem para cá e sabe que tem por onde sair, né? Olhasse para cá e aumentasse o efetivo da polícia militar, que é um efetivo pequeno para uma cidade tão grande como Cotia. Pois é. E aí, eu entro aqui num outro ponto, Frota. Eu tenho muitos amigos, tanto da Polícia Civil quanto da Militar. Sei. E fui surpreendida ali com a informação de que, por muitas vezes, eles têm que comprar colete ou armamento com custeio próprio, porque o colete está vencido. Como que o Estado me fornece, né? A gente está falando de segurança para a população, mas nem se o policial tem a condição básica. O Estado... A própria segurança, né? A insegurança ali. O Estado fornece um colete vencido, um colete à prova de balas para o policial fazer o trabalho dele. Então, não tem número suficiente de policiais na rua. Isso, meu ponto de vista. Sim. E quando não é seu ponto de vista, não. É a realidade. E quando tem, não tem o mínimo. É um colete à prova de bala vencido. Como que você faz um negócio desse? Aí o cara tem um salário ali que tem todos os descontos que a gente imagina, perde, né? perde seus benefícios, Exato. perde seus direitos. E quando ainda mata um vagabundo, ainda tem que ter a arma né? recolhida, vai para trabalho administrativo, vai passar por psicólogo e o caramba, entendeu? Aí então o cara psicólogo, né? E eu ainda... acho engraçado que passa psicólogo depois que ele mata alguém. Em vez de fazer uma preventiva ali, porque precisa, e o que aconteceu em Cotia recente com os nossos amigos guardas municipais. Traz um alerta, né? Traz esse alerta. Precisa de um psicólogo antes de acontecer uma tragédia. Não, e outro detalhe, tem essa história de que tem que esperar o bandido atirar para depois ele atirar, sabe? É uma coisa assim que... É revoltante. É revoltante. A população, ela realmente está vivendo um momento de super estresse, né? A gente de medo, de pânico, de terror. E os síndicos dos condomínios, as associações de moradores têm se juntado para tentar encontrar um caminho que possa melhorar a segurança, né? a condição. Dá uma sensação de falsa segurança, porque até chegar na sensação de segurança, acho que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Claro. É trazer assim, uma falsa segurança, tapar o sol com a peneira e cada um faz por si o que puder, mas assim, não é que cada um tem que fazer por si, o Estado tem que fazer, todo mundo recolhe imposto, tem que ter uma via que passe segurança para não estragar o veículo, para não trazer ali
uma morte na família, um assalto. Nada vem de graça. Enquanto a gente está falando de matéria, trabalha, compra outro e a vida. Igual a senhora que bateu na minha porta ontem, 11 horas da noite. Ah, doutora, obrigada. Se não fosse a senhora falar com o Alexandre Frota, outra mãe ia chorar, que nem eu choro há 8 meses. 8 Olha meses? só. É um absurdo. É um Meu absurdo Deus. um negócio desse. Quero assistir outra matéria com vocês aqui, outro vídeo que nós fizemos aí, nossa produção preparou. Vamos rodar aqui. Entraram no Petit Village e balearam o morador lá dentro. Você acha que a gente pode Petit Village ou um condomínio aqui? Fora o sequestro com a criança que você falou, com um bebê de colo. Um bebê de colo, um recém-nascido. Eles passaram a noite inteira com o pai, a mãe e o recém-nascido, gente. Dentro de uma comunidade. O que é isso? A gente não pode mais andar, a gente não pode sair na calçada. Na calçada! E na semana passada, parece que todos os dias da semana teve um assalto, uma tentativa de sequestro. Semana passada foram 7 dias de assalto e sequestro. É isso que Cotia está vivendo. E não é só aqui não. Barbacena, no Suave, Jardim do Engenho, Jardim da Glória, é em toda Cotia. Por onde eu passo, os moradores reclamam. É isso aí. Por onde eu passo, todos os moradores reclamam. E você viu aquilo ali, né? 7 dias seguidos de assalto e sequestro. E vira normal. Vira normal, eu exato. acho assim um absurdo. Em vez do hábito, né, da rotina ser reforçar a segurança e ter ali uma rotina bacana dentro do possível, não. É o contrário. É normal você ter 7 dias de assalto, 7 dias de morte, 7 dias de tanta coisa acontecendo. E sabe o que eu acho mais engraçado? É que não aparece nenhum vereador dessa cidade para se reunir com as famílias, para se reunir com os moradores, para tentar achar uma solução. Porque na época da eleição, vai pedir voto. Na época da eleição, pede voto. Mas depois some, não aparece, não mete a cara. E aí eu pergunto, cadê os vereadores dessa cidade com um plano de segurança, né? Com um plano intencional de melhorar a segurança da cidade, que são em todos os bairros da cidade, tem reclamações de assaltos, sequestros, assassinatos, etc. Cadê os vereadores? Qual é o plano desses vereadores que não aparecem? Não tem plano. Sabe por que não tem plano? Porque o plano, ele depende de um planejamento. Então, se começar a puxar, o fio vai muito longe. Não tem planejamento, logo não tem plano, não tem execução. Não tem um objetivo definido, um propósito definido. Claro. Então, tá, Deus dará, salve-se quem puder. Se acontecer alguma coisa, se for alguém importante, a gente toma frente e olhe lá. Alguém importante de dentro, né, ali da prefeitura. Sem dúvida. Agora, se for Se não, deixa. com alguém É da mais população, um. é mais um, entra para estatística. O mundo tá Estatística. assim, na Suíça também é assim. E a gente tem que quebrar Claro. esse pensamento medíocre. Ô, Luciano, eu queria... você é líder do colegiado do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Cotia. Fala um Isso. pouco para mim do colegiado do Grupo Mulheres do Brasil. É um grupo liderado pela Luísa Trajano, Sei. Da Magalu. E nós somos a favor da mulher. Na verdade, não é um grupo feminista, é um Perfeito. grupo a favor da mulher. Em Não prol somos das mulheres. Em prol das mulheres. Claro. Não somos contra os homens. Certo. Só a favor das mulheres. Dos direitos Exato. E a gente tem uma equipe em todos os estados, inclusive internacional, que fazem trabalhos com as mulheres, não só em relação à violência, mas em relação a trabalho, trabalho social, Sei. esporte. Então, tem várias áreas que a gente auxilia as mulheres para que elas tenham voz e força. E você lidera o grupo Cotia. no Núcleo Cotia. Isso. Eu quero te Eu convidar, e mais duas. desde já, para que você traga uma representante ou 2 representantes aqui para a gente falar Claro. sobre o grupo e da importância do trabalho do grupo. Sim, com certeza. Podemos sim. combinar, Gerê? Já faz essa pauta aí, por gentileza, que eu acho muito importante. E você é pós-graduada em Direito Imobiliário. E aí, Isso. quando se fala em Direito Imobiliário, eu vou fazer uma pergunta para vocês duas. Cotia está crescendo desordenadamente, certo? Cotia virou, né, condomínio espalhado para tudo que é lado, invasões ilegais, né, invasões em áreas de preservação
ambiental, Ambiental. né? Que é um absurdo isso. Nessa questão do direito imobiliário, né? A gente está vendo a cidade crescer de maneira desordenada, não existe um plano para essa cidade, né? Pelo menos até o momento, estão se discutindo, fazendo audiências e etc e tal. Como é que você vê o crescimento da cidade, uma cidade que fica sufocada pelo trânsito da Raposo E Tavares? cada dia pior, né? É. Cada dia pior. Quanto Mais condomínio chega, mais a Raposo trava. Isso. Então, tá realmente desordenado. Agora, com a aprovação aí de 10 andares na cidade, aí que Verticalização. piorou. Exato, aí que A piorou a verticalização situação. da cidade. Piorou a situação, então tá bem complicado. Eu acho que Cotia tá precisando dar uma travada nisso. Existe uma discussão em relação à verticalização da cidade, porque muita gente se espelha ali em Barueri, que tem uma verticalização funcional, né? E muita gente, muitos políticos atuais daqui dizem que se não verticalizar, não vêm os investimentos para a cidade. Então existe essa discussão. O problema é como, onde e qual o plano para verticalizar, né? Como adequar isso ao plano da cidade, né? Se você vai conseguir avançar com a questão de água, esgoto, gás, segurança, Saúde, né? Porque você educação. vai aumentando a cidade, vão chegando pessoas para morar e a rua continua a mesma, o asfalto Não mesmo, cuida nem o esgoto do que já mesmo, tem. Imagina né? de quem vai chegar. Então fica difícil, não tem Cotia vaga já em tá escola perdida assim. e não tem vaga em escola e aí Não. chegam mais 1000 famílias com crianças e elas vão estudar onde se hoje não tem vaga em escola. Exato. Aonde que você vai colocar seus filhos, né? Para estudar. Então, tem que construir mais escolas, tem que construir mais creches, tem que olhar para você. Pro todo. Você vai trazer pessoas, mas você tem que dar condições para que essas pessoas possam viver Viver na com cidade, não um adianta mínimo de crescer. dignidade. Não adianta falar, no ano de tal fizemos tantos empreendimentos. Crescer sem organização, crescer na bagunça, é melhor não crescer, continuar do jeito que tá. Exato. Não adianta pensar dali pra frente. Pega Desordenado, tudo né? que já tá uma bagunça, resolve e depois colocar ordem. Aí pensa em empreender vertical, de qualquer lado que for. Mas resolve o problema já é existente. Doutora Tayla, você também tem uma outra missão aqui para fazer, que é trazer a nossa delegada. Acabou de mandar mensagem, A doutora- doutora Mônica Gamboa. Então, ela tem que vir aqui, eu quero que você venha com ela, né? Já está aceito, eu respondo por ela. Trazer a doutora aqui para que ela possa falar, né? Eu, assim que eu iniciei meu mandato como deputado, eu ajudei ali na manutenção e na reforma da delegacia de Cotia, não da Granja Viana, a de Cotia, né? E me lembro que eu inclusive, prestei uma homenagem para ela, porque ela já tinha passado por lá e agora ela volta como a delegada titular, A né? primeira mulher, né? Então, Titular em Cotia. fazer esse convite, né? Para que ela venha. Perfeito. Pode fazer você o convite aí para ela. A câmera Pode é sua. fazer. Doutora Mônica Gamboa, nos falamos hoje cedo e vou reforçar. A senhora está mais que convocada para participar desse programa aqui, que garanto que vai trazer muito conteúdo, muito esclarecimento para a população. Que dá voz e vez. Dá voz e para as vez. pessoas E é poderem mulher, falar. E a Isso. Mônica, ela é o tipo de delegada que, se não tem a viatura disponível, ela entra no carro dela e sai. E vai, Ela é destemida, Ela é realmente. destemida. Às vezes eu acho que ela E vai foge pra um frente, pouquinho. é. Ela fala, Mônica, a gente não pode conversar muito porque a gente não tem um filtro, né? E aí foi engraçado que quando eu encontrei com ela hoje cedo, ela falou assim, você tá no meio, né, daquele vídeo do assalto. Falei, com toda certeza. Você acredita, Frota, que não foi registrado o BO? As pessoas estão tão com medo, descrentes e com medo que não foi Não registrado o dá. BO. Realmente fica difícil. Doutora Luciana, o que você espera para a cidade de Cotia? Você, como mulher, o que você espera para o futuro de Cotia, que é a cidade onde você mora? Sim, a cidade que eu moro desde que eu nasci, basicamente, né? Não nasci em Cotia, mas Sua família está toda lá? minha família mora toda em Perfeito. Cotia. Então, Qual bairro que vocês moram? no centro. No centro No de Cotia. centro, e também está complicada a Certo. questão da O que você da quer violência. como mulher para Cotia? Olha, Cotia precisa ter muito mais segurança, precisa ter mais educação, transporte público, a saúde precisa melhorar
Muito, muito, muito. Eu acho que a questão do crescimento da cidade precisa dar uma travada, porque a gente não consegue crescer mais. Entendi. Precisa esperar. Entendi. Espera, organiza tudo, e aí sim, se der, aí continua crescendo. A Raposo Tavares precisava muito de uma duplicação, porque não dá. A mobilidade da impossível. Raposo Tavares é um problema seríssimo É que impossível. nós já tínhamos conseguido resolver. Eu fui fundamental nessa situação junto ao governador Dória e ao governador Rodrigo Garcia. Já tinham sido feito, inclusive, não só liberado o dinheiro para as obras, que deveriam ter começado no dia 22 de dezembro do ano passado, como também já tinha sido feito e aceito todo o planejamento e o projeto. Foi feito a licitação, uma empresa ganhou, e aí, depois, misteriosamente, teve uma reunião entre o governador Tarcísio e o atual prefeito, Rogério Franco. E aí, o Rogério Franco sai de lá dizendo que o dinheiro que tinha, não tinha mais. E que agora... Gato comeu. E que Desapareceu agora no meio do iria caminho. tentar um novo caminho, e está tentando esse novo caminho. Eu acredito que foi numa jogada política para que essa obra da Raposo, liberada do interesse de todos os moradores, comunidade, sociedade e dos usuários, não recaísse sobre o Alexandre Frota ou outras pessoas que ajudaram, né, o Sérgio Folha, que ajudaram nessa questão. Então, agora vem pelas mãos de outras pessoas, não vem agora, mas já estão anunciando, entendeu? Anunciar também é fácil, agora vem executar, porque se o dinheiro que tinha sumiu, anunciar... Tinha o dinheiro, aí não tinha mais. Exato. E aí Sumiu ligaram para a empresa que foi a vencedora da licitação e Acabou. acabaram com a licitação. E joga uma pá de terra em cima, E aí fica lá esquece, todo- próximo assunto. todos os dias esse trânsito caótico, horrível, na Raposo Tavares, que quando você tem que fazer alguma coisa em São Paulo às 7 horas da manhã ou às 8, Esquece, você tem que sai passar às 4, 5. 5. Tem que passar, porque depois de Depois 15 para as disso, 6, já... Acaba. Alexandre, eu mudei de Acaba. casa. Eu morava ali no 30, né? E trabalho ali na Granja. É um caminho relativamente curto. Em dias que não tem trânsito, que é raro, mas assim, um final de semana. Eu demorava 10 minutos para chegar. De manhã eu estava demorando 40 minutos para chegar. Eu tô falando o quê? De 7 Eu lembro km. quando você falou isso para mim. Quando eu falei que ia mudar por esse motivo, um monte de gente falou, você é louca? Eu falei, não, eu prezo a minha sanidade. Claro. A minha saúde mental. mental. Eu mudei de casa por conta do trânsito. É verdade. E você, doutora Tayla, o que você espera em 2024 como mulher para a cidade de Cotia? Olha, eu foco sempre na segurança, porque eu acho que está muito desorganizado nesse sentido, está defasado. E a segurança, eu falo da questão das vias públicas, falo em relação à mulher, a segurança num todo, mas a saúde pública também está totalmente rechaçada. Então, eu espero de coração que quem assumir aí veja isso com mais carinho. Não é simplesmente falar... Trabalhe por isso. Trabalhe por isso, porque Que não tem seja verba. da boca para fora. Não seja da boca para fora, Claro. que não seja ali só na hora Que vá de buscar de parcerias levantar. para melhorar a cidade. Porque na hora de levantar os votos, Claro. aí vem promessas Promessa e de mais campanha. promessas. E É. depois fica no esquecimento. E Não. a população espera, a população clama por um atendimento de saúde. Não precisa ser de excelência, mas um mínimo. Uma mulher esperar quase um ano para fazer um exame de mamografia Morre é antes. um absurdo. É um absurdo. É um absurdo isso. É. Esperar ali para fazer um registro de um boletim de ocorrência, porque a delegacia da mulher está fechada. Eu acho que isso é o principal. A delegacia Rosa Choque. Tem que ter. Nós Tem temos ter. que lutar pela delegacia da mulher aberta 24 horas, só com mulheres, atendendo mulheres, né? E que tenha, inclusive, nessa delegacia, um local para acolher a mulher durante 2, 3, 4 dias com seus filhos, entendeu? E com segurança ali. E atendimento humanizado, né? Atendimento humanizado, Não é colocar exatamente. culpa nela, porque ela já vai com culpa. Claro. Né? Ela já Acho que tá vai com errado. culpa. Então não é colocar, mas
Ó, você registrou aqui tantos BOs, você voltou para casa. Voltou porque ela depende do cara para comer. Claro. Tem medo de apanhar de novo, tem medo de morrer, então ela volta com medo. Porque se ela tivesse o mínimo de suporte, não precisava voltar. Não precisaria é muito voltar, fácil falar exato. que fez 30 BOs. E o que vocês fizeram? Vocês Muito foram bom, atrás? muito bom. Ah, não. Doutora Luciana Federighi Bravo, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Luciana _Bravo ADV. Repete, por favor. Luciana _Bravo ADV. Tá. Quem quiser te procurar, tiver problemas com violência doméstica, Pode né, me procurar. procurar você, que você está atuando, está no escritório da doutora Sim, estou no Tayla. escritório. Isso, estamos em parceria. Vocês estão em parcerias, vocês estão atendendo vários segmentos, Sim. né? Segmentos políticos também, Sim, mas sempre com esse olhar para a mulher de Cotia ou para a mulher que vier procurar vocês ali. Exato. E doutora Tayla tem o seu Instagram, qual que é? A doutora Tayla Luz Advocacia. Pode Tayla me seguir. Luz, Tayla com Luz Z. Advocacia, isso, com Z. Quem tiver alguma dúvida, alguma reclamação, porque eu vejo que partiu, né, do direito do trabalho. Então, quem precisar de qualquer tipo de assessoria pode entrar em contato comigo, porque se eu não resolver, eu vou Você encaminhar para alguém encaminha que para resolva. quem possa resolver. E eu tomo frente Isso que mesmo. isso que eu acho legal. E gosto entendeu? de resolver isso. E falo, não adianta falar para eu apagar vídeo que eu não apago também. Porque Muito às vezes bom. O pessoal fica com É uma dor isso de aí. cotovelo. Não apago vídeo, Não tem que faço apagar nada. vídeo Toma nenhum. providência, Ninguém se- pode falar Imagina. para você que tem que apagar o vídeo, porque quem fala para você apagar o vídeo é porque se sente incomodado, porque além de não ter tido a ideia de fazer o vídeo, não fez nada por aquela situação, e aí quando você posta e mostra a verdade nua e crua, aí vem e fala, apaga o vídeo que não é legal. Não é legal o quê? Não é legal a porra do buraco lá, Exato. não é legal o assalto, não é legal o transporte público, não é legal uma série de coisas. Agora, é legal você fazer o vídeo sim e mostrar, expor para a população, para que a população saiba quem é quem ali na parada. Entendeu? E outra coisa que eu falo também, eu sempre falo e vou falar aqui, não venda o seu voto, porque você que vende o voto em Cotia, você que aceita aquele cidadão chegar lá com um bolinho de dinheiro e comprar o seu voto, você não pode reclamar no final da eleição que não tem saúde, que não tem transporte, que não tem educação, que não tem segurança, porque você vendeu o seu voto. E se você vende o seu voto, você não tem direito a reclamar. Você tem que ficar de boca calada. Quem vende voto, além de cometer um crime, está entregando para uma pessoa que não vai olhar para você, que não vai olhar para sua família. É isso, essa é a verdade mais pura, ponto final. Exato. Só fazer um adendo aqui, Deve. Frota. O escritório, ele não é mais um escritório só trabalhista, né? Hoje eu conto com o apoio da doutora Luciana, da Verônica, da Silvia Cursino também. Então, Só mulheres? Só mulheres. E tem o doutor Francisco também. Ah, O doutor Francisco, ele tá ali, né? Tá ali no meio. No meio. Ele não gosta muito dos holofotes, mas Entendi. ele é especialista em direito criminal, Ah, muito direito bom. público, é muito bacana. Então a gente está com um time forte para trazer o atendimento, inclusive para quem não tem ali a condição Claro. de consultar um advogado. Muito Então bom. entre em contato com a gente, que ou a gente resolve ou a gente acha meios de resolver. Mulheres que fazem, mulheres que brilham, mulheres que atuam na cidade de Cotia, mulheres que lutam pelos direitos de outras mulheres, e isso é de extrema importância. Eu conversei aqui hoje com a doutora Tayla Luz e também com a doutora Luciana Federighi Bravo, né? Duas mulheres que lutam, que trabalham, que têm seus escritórios na cidade de Cotia, né, especificamente ali na Granja Viana, mas atendem a toda a cidade, cada uma dentro do seu segmento, né? Tem a doutora Verônica também, que fala muito sobre a violência contra os animais, né? Ela tem um trabalho muito grande em cima dessa pauta. Nós vamos trazer também a Verônica em breve aqui. A Luciana tem o compromisso de trazer aqui o pessoal do Mulheres do Brasil, né? A Tayla tem o compromisso de trazer a doutora, a nossa delegada lá de Cotia também. Quero agradecer imensamente vocês terem vindo aqui, pelo tempo de vocês, pela moral aqui da gente ter falado isso. Espero poder trazer vocês mais vezes, porque tem muitas outras coisas para a gente abordar, mas como programa de estreia, acho que foi bacana, já deu para a gente falar um pouco, né, das ações e do que vocês pretendem para a cidade
nesse 2024 em diante. Perfeito. Muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada pela oportunidade. Muito bom. Então, a gente volta em breve. Esse foi o Conexão Cotia. Conversei com a doutora Tayla e também com a doutora Luciana. Aqui a mulher, nesse programa, a mulher tem voz e tem vez, certo? E vai ser sempre assim. Fiquem com Deus. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!